Bom, hoje nós vamos dar início a um estudo sobre a história econômica do Brasil. Bem, nós podemos dividir a história econômica do Brasil em duas grandes etapas, que a primeira é a etapa da fase da agricultura e a segunda é a etapa da fase da industrialização. Bem, podemos também ainda classificar a história do Brasil dividindo assim em duas partes. Primeiro, aquela que trouxe desenvolvimento para a região sul e sudeste, certo? E aquela que buscou desenvolver também a região norte e nordeste. Vamos dividir isso em duas grandes áreas, tá? Para a gente fazer esse estudo, a gente precisa levar em consideração também a questão da distribuição de terras no Brasil, como se deu esse processo de distribuição de terras. A gente sabe que o Brasil ele é um dos países líderes em conflitos pela posse de terra. Isso se deve ao fato da sua má distribuição. Nós temos grandes latifúndios, que muitos deles foram garantidos através de forma ilegal, como a grilagem, como outros fatores também. Mas vamos voltar aí para o período da colonização, que foi o período em que houve a distribuição de terras. Estas terras elas eram distribuídas pela coroa portuguesa através das capitanias, as chamadas capitanias hereditárias, que distribuíam ali principalmente as terras da região do Nordeste entre aqueles que tinham condição de investir, porque o rei ele não tinha condição de investir em todas essas terras, então ele doava a quem tivesse interesse em investir aqui nessa região. Então, a primeira forma de distribuição de terras aqui, a partir da colonização, foram as capitanias hereditárias, que eram terras doadas pelo rei a quem tivesse interesse. Bastava apenas que essas terras, bastava apenas que você tivesse interesse em produzir e tivesse condições de investir. A única condição é que você não poderia vender essas terras. Caso você não quisesse mais produzir, você deveria devolver para o rei, tá? Ou então você poderia, quando você morrer, você passava para o seu filho, por isso que era chamada de capitanias hereditárias. Então, essa primeira fase do desenvolvimento, nós temos aí na região nordeste, basicamente ali, a produção da cana-de-açúcar, tá? Que era produzida na base do plantation, que era um modo de produção baseado na grande propriedade de terra, geralmente monocultora, tá? Era só um tipo de produto, e também a mão de obra escrava, tá? Também é um modelo utilizado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi basicamente para a produção da cana-de-açúcar, uma vez que Portugal já tinha outras colônias que produziam ali cana-de-açúcar e que tinham um solo parecido, um solo e um clima parecido. Então, eles implantaram este modelo, que durante muito tempo deu certo. E aqui na região norte, o que ocorria? Bem, para essa região, quando houve o domínio da região norte pelos portugueses, após a formação da União Ibérica, né, a gente teve o seguinte, o Tratado de Tordesilhas, que dividiu boa parte aqui da América entre a Espanha e Portugal, tá? E desse tratado, essa região amazônica ela estava sob domínio dos espanhóis. Mas, com a formação da União Ibérica, entre 1580 e 1640, porque o rei de Portugal havia desaparecido durante uma guerra e o parente mais próximo que poderia assumir era justamente o rei da Espanha. Então ele acabou assumindo os dois reinos, denominando-se assim União Ibérica. Então não fazia mais sentido para Portugal, para aqueles que habitavam aqui, respeitar o Tratado de Tordesilhas. Então eles aproveitaram e dominaram aí a região amazônica. E quando acabou a União Ibérica, Portugal já havia dominado essa região. Então, por conta disso,
eles aproveitaram para tentar explorar essa região, explorando inicialmente as chamadas drogas do sertão. Lembrando que nessa época o sertão não se referia ao sertão nordestino, o sertão era o interior do país. Então eles aproveitaram para explorar as chamadas drogas do sertão, tentaram implantar aqui a agricultura, mas o solo amazônico ele não é naturalmente fértil para o plantio. Nessa época, obviamente, não havia tantos insumos agrícolas, não havia tanta tecnologia, então eles tentaram implantar aqui um modo de produção parecido com aquele utilizado na região Nordeste, só que não conseguiram, justamente por conta disso. Então, eles ficaram com pequenos focos de policultura, produziam de tudo um pouco, mas produziram cacau também, tá? Que foi um produto bastante explorado aqui nessa região, mas nada parecido com o estilo de produção da cana-de-açúcar. Então, neste primeiro período, nessa primeira fase de colonização, o Brasil ele não podia ter indústrias, tá? Era proibido, porque o Brasil ele tinha chamado Pacto Colonial, que a colônia ela só poderia comprar e vender da sua metrópole. Ou seja, todos os produtos industrializados eles tinham que vir da Europa, especificamente de Portugal. Então, era proibido qualquer tipo de tipo de indústria aqui. Então, eles não podiam utilizar nada daqui, eles tinham que comprar tudo de lá, certo? A única produção aqui era alimentícia, mas todos os produtos industrializados vinham de Portugal. Então, durante muito tempo, aí nós tivemos uma política voltada para a colonização, que esteve baseada na região, que esteve fundamentada na região Nordeste. Então, este primeiro período aí, essa primeira fase, a distribuição de terras, como eu já falei, era através das capitanias hereditárias. Isso só mudou lá em 1850 com a chamada Lei de Terras, que foi a primeira lei de propriedade privada no Brasil. Essa lei ela vai modificar completamente o acesso à terra. A partir de agora, você poderia comprar uma terra. Só que não vai mudar o quê? A ordem social vigente no país. Uma vez que quem podia comprar essas terras eram justamente as pessoas que já tinham terras. Então, você não vai ver uma mudança da ordem social, vai apenas manter. A diferença agora é que ela não precisava mais ser doada, bastava você ter uma certa condição que você poderia comprar essa terra. Então, voltando um pouquinho para o processo de colonização a partir da produção da cana-de-açúcar, que esteve ali concentrada na região Nordeste, que durante alguns séculos se tornou a melhor fase da produção da cana-de-açúcar. Então, essa colônia aqui, a colônia brasileira, ela serviu para enriquecimento de Portugal. Aqui se tornou a principal colônia de Portugal. Então, esse sistema de monopólio, que era um sistema do mercantilismo, era justamente fazer com que essa área trouxesse grandes riquezas para as suas metrópoles. Tá? Esse sistema era baseado nisso. A função de uma colônia era gerar riquezas para a sua metrópole. Então, esse se tornou um comércio muito lucrativo, porque bastava você dominar aquele local, e isso não era algo difícil se não tivesse tantos interesses de outras potências, né? O Brasil se tornou alvo também de interesse de outras potências econômicas ali, como a França, como a Espanha, tá? Como a Holanda. Então, todas essas potências também tiveram um grande interesse. Posteriormente, a Inglaterra, mas no sentido de expandir o seu mercado consumidor, uma vez que eles já estavam em processo de industrialização. Então, a agricultura ali, nessa primeira fase, foi extremamente essencial, porque aqui era vista uma região para ser explorada, né? Foi uma região focada para a exploração. Então, a empresa açucareira que foi implantada aqui, através
das capitanias, né, com a criação dos engenhos, e com a mão de obra escrava, era a base do comércio desta época, né, em que houve uma total amparo de Portugal em relação a esta produção, que solucionava diversos problemas ali que Portugal enfrentava, né? O Brasil produzia aqui para sanar as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra, adquirida a partir do Tratado de Pano e Vinho, que isso aí já é um outro assunto. Então, era uma economia baseada na monocultura, baseada na mão de obra escrava e no latifúndio. Então, havia uma total dependência econômica da produção açucareira na região Nordeste. A região Norte, ela vai ser um caso totalmente diferente, porque ela não tinha esse mesmo amparo devido à imensidão do Brasil. Portugal não dava conta de manter todos os cantos do Brasil com a mesma força. Então, eles precisaram focar na região Nordeste ali, que era a que estava trazendo lucros, enquanto a região Norte ficou ligada mais à extração das chamadas drogas do sertão. Então, em outras regiões, nós tivemos ali a produção da mandioca, como foi aqui a região Norte, né? Só que eles aproveitaram ali o conhecimento dos indígenas para isso, a produção do fumo, do algodão e as drogas do sertão em geral, castanha, cravo, canela, cacau, guaraná, castanha do Pará, gergelim, enfim, esses tipos de produtos extraídos dessa região. Não esquecendo ainda da importância das missões religiosas nessa época, como os jesuítas, os capuchinhos, os carmelitas, que eram ordens religiosas que vinham aqui com a missão de catequizar e converter os indígenas para a fé católica. Então, todas essa mão de obra aí também dos indígenas, que também foi utilizada durante algum tempo. Aqueles indígenas que atacavam os colonizadores eram considerados inimigos da coroa, e estes sim poderiam ser escravizados durante algum tempo. Isso foi permitido até ser introduzida a mão de obra escrava africana, certo? Então, já no período lá do Brasil Império, a gente tem uma redução ali da produção da cana-de-açúcar, e nós vamos ter aí uma reintrodução agora de uma introdução de um produto muito importante, que vai ser o café. Esse modelo agroexportador, baseado na produção do café, deslocou o foco do governo agora, o foco da produção para a região sudeste, uma vez que o café não podia ser produzido no mesmo tipo de ambiente em que era produzida a cana-de-açúcar. Então, a região sudeste é uma região propícia para esse tipo de produção. Então, foi deslocado ali o eixo para a região sudeste, trazendo ali um grande impulso econômico para o país, a partir de 1840. Então, houve uma valorização do café, que trouxe também, mais à frente, o ambiente propício para a industrialização. O café ele estava em evidência no cenário mundial, estava em grande consumo no cenário mundial. Então, o Brasil se tornou um grande produtor ali do café. E durante muito tempo também deu certo. E agora vai ser introduzida uma mão de obra diferente, que não vai ser mais a indígena e nem mais a mão de obra escrava africana. Vai haver a introdução ali dos estrangeiros, tá? O governo ele começa com um programa de investimento e incentivo para que pessoas de outros países viessem para cá produzir, uma mão de obra livre e assalariada. Então, durante um determinado período ali, vai haver esse tipo de produção na região sudeste. E na região norte, e o que estava acontecendo?
Bem, houve uma decaída ali na região Nordeste, como você já sabe, mas a região Norte, ela a partir de 1880, por ali, começa o chamado ciclo da borracha aqui na região Norte. O que vai acontecer? Os colonos, durante esse processo ali de colonização, eles descobriram que os indígenas utilizavam látex e produziam objetos para o dia a dia. E os colonos ficaram muito interessados. Eles acharam muito interessante o poder do látex, porque quando o látex secava, ele se tornava impermeável. Então, eles acharam que aquilo ali poderia ser produtos a serem utilizados em outras coisas. Então, eles começaram a estudar sobre esse tipo de produto. Então, aqui no Pará, inclusive, foram produzidos sapatos, tá? Os indígenas produziam sapatos de borracha que eram enviados para os Estados Unidos, que eram os principais compradores. Eles eram enviados para Nova York, para Boston. Então, esses sapatos impermeáveis, a Melissa da época, tá? Eles eram exportados também para a Europa, tá? Então, nessa época ali, no início da exploração, em 1823 ali, foi inclusive antes do ciclo da borracha mesmo, propriamente dito, cerca de 400 mil pares foram exportados ao longo desse período. E, em média, 25 mil pares por ano, para vocês terem uma ideia. E os europeus interessados, né, contrataram cientistas para tentar trazer uma melhoria para essa borracha. Por quê? Ela era instável. Quando estava muito frio, ela se tornava bem dura, bem rígida. Quando estava muito quente, a borracha se tornava pegajosa. Então, por conta disso, eles desenvolveram um processo chamado vulcanização, que trouxe essa estabilidade que a borracha precisava, principalmente para ser exportada. Então, essa primeira fase aí de exploração, houve ali alguns atores sociais envolvidos, que eram os seringueiros e os seringalistas, tá? O seringueiro era o cara que ia lá explorar a borracha, tá? Que ia lá nas árvores, as árvores estavam esparsas, tá? Pela floresta, e a pessoa tinha que ir lá, fazer o corte lá na árvore, colocar para escorrer no balde, aí depois elas eram defumadas, eram feita uma bola grande, que muitas vezes podia pesar até 60 quilos, e depois era levado. Quem era o seringalista era o dono dessas terras, que colocavam o preço, se aproveitavam da ignorância dos seringueiros, colocavam o preço lá no produto lá e comprava dele ali, pagava a mão de obra dele ali. Então, neste período aí, foi um período de grande enriquecimento. A borracha trouxe um grande enriquecimento, porque nem em outro lugar era produzido dessa forma. Então, eles eram levados para as cidades, os seringalistas levavam essas borrachas para a cidade, e lá sim ela tinha uma supervalorização. De lá, essa borracha seguia para os Estados Unidos, para a Europa, em embarcações. Então, este processo ele trouxe um grande enriquecimento, né? Ficou conhecido inclusive como a Belle Époque, em que houve com o enriquecimento dos seringalistas, eles passaram a investir nas cidades. Eles queriam imitar o estilo de vida europeu, aqui trazendo ruas mais alargadas, trazendo iluminação para as ruas, construindo praças, teatros. Então, Belém e Manaus, nesse período, foram lugares em que houve uma modernização dessas cidades. E as pessoas, inclusive, imitavam o estilo europeu em tudo, nas suas casas, na sua arquitetura, tá? Então, tinha também o estilo de roupa, inclusive, né? Que clima muito parecido, né? Então, eles queriam imitar tudo, inclusive o estilo de roupas.
Havia também nas entradas das casas, né, as chamadas beiras. Vocês já viram a expressão? Uma expressão antiga, talvez muitos não conheçam. Mas assim, não casa com fulano de tal, que ele não tem eira nem beira. Nesta época, a pessoa, para saber que a outra era rica, geralmente na frente da casa tinha aquela beira, aquele detalhe ali feito em gesso, tá? Era chamada beira. Quem tinha uma beira é porque tinha alguma condição, né? Gastar com gesso na frente da sua casa. Aí quem tinha 2 beiras de beira tinha mais condição ainda. Quanto mais detalhes na frente da casa, né, de gesso, geralmente, imitando a arquitetura europeia, mais dinheiro a pessoa tinha. E a eira era a terra, né? Por isso que falavam, não tem eira nem beira. Não tem nem a terra e não tem nem um entalhe na frente da casa, significando que ele tinha alguma condição. Isso porque os europeus eles gostavam de imitar os portugueses ou aqueles descendentes, as pessoas que moravam aqui no Brasil, queriam imitar o estilo de vida europeu. Então, essa valorização do látex durante muito tempo trouxe um enriquecimento para a sociedade amazônica, tá? Houve aí a construção mais à frente da ferrovia Madeira-Mamoré, teve também a construção e inauguração do Teatro da Paz. Só que o que vai acontecer? Lá no final do século XX vai começar a crise da economia gomífera. Por quê? Bem, os estrangeiros que não são bestas nem nada, que se interessaram pelo látex, eles passaram a estudar formas de trazer para a Europa e para a Ásia o látex. Então eles passaram a estudar as propriedades do látex e foram muito mais espertos, porque lá eles plantavam, aqui enquanto as árvores estavam esparsas, né, ali já havia essas árvores aqui, então eles só extraíam do que já existia. E os asiáticos, o que eles fizeram? Eles implantaram lá, descobriram uma forma de produzir a seringueira, então eles plantaram lá na forma de agricultura, né? Plantaram lá em sequência, ou seja, as árvores existiam maior quantidade, a distância entre uma e outra era bem menor, fazendo com que perdesse menos tempo procurando essas árvores, agora que elas estavam enfileiradinhas. Então a exploração era muito mais prática. Então, quando eles descobriram essa forma de plantar a seringueira, eles passaram a aumentar a produção lá e produziram um látex mais barato, melhor, já com as propriedades para diminuir a instabilidade da borracha. Então, até 1900, início do século XX, Malásia, por exemplo, já era um dos maiores exportadores de látex. E essa crise se instalou aqui no Brasil. O Brasil não se tornou mais um grande produtor, porque a borracha lá era mais barata, existia maior quantidade, fazendo assim com que essa crise perdurasse. E essa crise só melhorou quando houve a Segunda Guerra Mundial, mais à frente, né, que houve o chamado segundo ciclo da borracha. Mas voltando ali um pouquinho para a região sul, tá, que estava ocorrendo o desenvolvimento do café, né, se focando ali para a região sudeste, na verdade, gente, desculpa, região sudeste. Então, este modelo agroexportador do café, ele foi se estabelecendo até ali o início do século XX, que foi quando houve as primeiras indústrias diversificadas, porque assim, o início da industrialização no Brasil se deu no final do século XIX, início do século XX. Só que foi apenas no século XX que houve uma diversificação dessa indústria, tá? Porque a Inglaterra ela tinha um grande interesse no Brasil, tá? Principalmente pelo mercado consumidor. Então, para eles não interessava também que houvesse a implantação da indústria aqui.
Então, havia esse interesse apenas no seu mercado consumidor. Entretanto, o Brasil, com a crise de 1929, lá na frente, né, ela trouxe uma enorme instabilidade para todo mundo, e com o Brasil não foi diferente. Ele esteve numa situação bastante fragilizada, porque eles dependiam economicamente de um único produto, que era o café, tá? Aqui a gente já entrou na crise, já tinha a crise econômica lá da economia gomífera, então o Brasil estava dependendo só da produção do café para a sua economia. Então, com a crise de 1929, que trouxe aquela queda do preço do produto, estocagem, enfim. Então, isso fez com que entrasse num novo modo de economia baseada na industrialização. O que acontece? Com a instalação das primeiras indústrias, vai haver um novo foco aqui do governo, que vai ser incentivar a indústria aqui na região... Aqui não, desculpa, gente, não estou na região sudeste do Brasil agora, tá? Na região sudeste. Então, essa valorização ali econômica da região sudeste vai fazer o quê? Para ter a industrialização, é preciso ter uma mão de obra minimamente qualificada. Então, o governo passa a investir em educação. Educação, principalmente aquela do ensino técnico, tá? Dos cursos técnicos, para as pessoas estarem preparadas para manusear as máquinas. Então, vai haver o quê? Uma melhoria da qualidade de vida, porque vão ter um certo nível de estudo, vão ter, consequentemente, uma melhoria de salário, vão investir em infraestrutura, necessidades ali, principalmente São Paulo. Investindo nessa infraestrutura, vai haver também um grande êxodo rural, principalmente ali da região Nordeste para a região Sudeste, porque a região Nordeste sofria com uma grande seca nesta época, né? Quem leu Vidas Secas, de Graciliano Ramos, sabe um pouquinho, retrata um pouquinho sobre a vida do retirante nordestino. Então, tudo isso vai influenciar ali na forma como a região Sudeste ela foi toda preparada para receber essa indústria, né? Então, a região Sudeste ela vai ter indicadores sociais totalmente diferente da região Norte e Nordeste. Isso porque houve investimento em infraestrutura, houve investimento em educação, vai ter um investimento na economia como um todo, vai gerar empregos, enfim, a região vai se desenvolver. Enquanto isso, na região Norte e Nordeste, estávamos enfrentando, era uma região totalmente agrária ainda, totalmente dependente economicamente da agricultura, não havia investimentos do governo por conta disso. Então, os indicadores sociais da região Norte e Nordeste vão ser totalmente diferentes. Enquanto a região Sul e Sudeste foi aquela região que houve mais investimentos do governo, principalmente em relação à educação, isso vai trazer uma grande melhoria para a população. Então, a região, voltando para a região Nordeste, ela vai ter uma industrialização ali a partir da década de 60, 70, para vocês terem uma ideia. Então, isso vai fazer com que haja uma demora muito grande, uma demora significativa em investimentos. Vamos pensar um pouquinho agora como é que foi o incentivo da região Norte em relação ao governo. Quando o Getúlio Vargas assumiu o poder, nos anos 30, ele vai trazer uma política de nacionalismo. Ele vai tentar diminuir a dependência econômica do Brasil em relação à exportação. Para a região sul, ele vai pensar justamente nesse investimento, e para investimento em indústrias, e para a região nordeste, norte, o que ele vai fazer? Ele vai ter diversas políticas de incentivo à exploração da região norte. Só que a exploração aqui vai ser baseada principalmente na agricultura e na mineração. Isso mesmo, ele vai implantar a Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, vai trazer a Vale do Rio Doce, o Conselho Nacional de Economia, tudo isso são obras de Getúlio Vargas.
Mas para a região norte, o que aconteceu? Ele trouxe as indústrias de base para a região sul, né? As siderúrgicas, enfim, para diminuir essa exportação. Na região norte, o que ele fez? Ele começou com uma política de desenvolvimento agrícola. Ele queria transformar a região norte numa grande fronteira agrícola. Por quê? Essa região de fronteira aqui era uma região de fácil acesso por outros países, portanto ele tinha medo de perder esses territórios. Então ele queria unir o útil ao agradável, que era trazer o desenvolvimento baseado na agricultura, certo? E ao mesmo tempo proteger essa região, né? Ele chamou, ele queria, por isso que ele falou que queria transformar essa região numa grande fronteira agrícola. Aí ele vai tentar implantar as colônias agrícolas nacionais, que são áreas em que as pessoas que quisessem produzir aqui tivessem alguma condição de investir. Ele iria doar esses pedaços de terra para essas pessoas produzirem. A partir daí, muitas pessoas migraram para essa região, chegaram aqui, queriam implantar os mesmos modos de produção em solos de outros lugares aqui, não deu certo, né? As técnicas de plantio aqui teriam que ser específicas para esse solo. Então, por conta disso, muitas pessoas desistiram, acabaram largando. Criou institutos, a Universidade Federal Rural ali em Belém, por exemplo, que era para trazer cursos voltados para essa área, os cursos técnicos agrícolas, criou os territórios federais ali como o território do Amapá, que era um território controlado pelo governo federal, criou um programa de incentivo para mobilizar pessoas para a região norte, como a chamada Marcha para o Oeste. E nesse período aí também, fugindo da seca, muitos nordestinos vieram para essa região. Mas esse projeto dele vai ser atropelado pela Segunda Guerra Mundial. O que vai acontecer? Quando eclode a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele estabelece um pacto econômico com os Estados Unidos para fornecer matéria-prima para a guerra, para os Estados Unidos e seus países aliados, como, por exemplo, minérios e a própria borracha. Aí você pergunta, por que os bonitão não compram lá dos asiáticos? Não era ele que estava produzindo melhor? Enfim, era sim, mas justamente o Japão tinha ocupado os territórios onde produzia o látex, né? O Japão estava do lado inimigo. Então, por conta disso, os Estados Unidos estabelece esse acordo com o Brasil. Getúlio Vargas assina esse acordo em que ele se compromete a fornecer minérios, fornecer borracha e também fornecer base aérea e naval. Ele autoriza a criação de base aérea e naval aqui no Brasil, que foi instalado em Belém, foi instalado em Natal, foi instalado em Fernando de Noronha, tá? Então, nesses lugares aí foram instaladas bases navais, porque para chegar lá na Europa, eles não conseguiam chegar ir diretamente para lá, eles tinham que parar para reabastecer. Então, eles paravam justamente aqui. Então, desse acordo aí, foi criado para sustentar esse modo de produção da borracha, foi criado o Banco de Crédito da Borracha para incentivar os empresários da época, né, que hoje é o atual BASA. Foi criado slogans também chamado aquelas pessoas que vinham trabalhar na exploração do látex eram chamados soldados da borracha. O governo fez um incentivo ali, ele prometeu pensão vitalícia para aqueles que trabalhassem na exploração, prometeu que essas famílias não estariam desamparadas, né, porque geralmente ia só o homem lá para a exploração, aí ficava a família lá. Então eles prometiam que auxílio econômico para a família que ficava, prometeu que quando eles voltassem eles teriam essa pensão vitalícia, que inclusive a maioria não receberam. Só com a Constituição lá de 88 é que vai trazer essa garantia, só que a maioria já não tinha documentação, muitos não estavam mais nem vivos para comprovar, trabalhavam, enfim. Então, o governo fez todo um incentivo ali, as
As pessoas falavam que ia ter transporte de graça para levar eles, só não falavam como é que era esse transporte, né? A pessoa ia naqueles caminhão de carregar boi, iam em navios de terceira classe, a vapor. Chegava lá, ficavam em hospedarias, em quarentena, recebiam a vacina contra doenças tropicais, enfim. Então, durante muito tempo, essa política de incentivo, né, durante a Segunda Guerra Mundial, foi o que trouxe uma nova perspectiva para essa região. Então, durante esse governo de Getúlio Vargas, o seu projeto voltado para a agricultura foi atropelado pela Segunda Guerra Mundial, que só retomou com força ali a partir do seu governo de 50 até 54, né? Então lá ele criou nesse período ele criou a superintendência do plano de valorização econômica da Amazônia, tá? Que voltou a trazer esse projeto da agricultura para a nossa região. Lembrando que, se você prestar atenção, aí você não viu em nenhum momento projetos ligados para a área da industrialização. Isso só vai ocorrer com a criação da Zona Franca de Manaus. Até então, os governos estavam sempre preocupados com isso, com essa região voltada para a agricultura, tá? Então, mais à frente aí, vai ser criado, já no governo de JK, ele vai começar com a sua política de integração nacional, né? Ele vai dar continuidade a alguns projetos nacionalistas do Getúlio, mas ele vai entrar com esse projeto de integração nacional ali. Como, por exemplo, a criação das rodovias, da chamada BR-010, que é a Belém-Brasília. Depois, mais à frente, vai ser criada na década de 70 a Transamazônica, ligando a região norte à região nordeste. Então, todos esses projetos aí eram sempre voltados para a exploração da agricultura e, especificamente nos governos militares, vai ser criado o quê? Os projetos para a exploração da mineração, tá? Principalmente ali a região do Amapá, que é uma região que ficou devastada pela mineração, tá? Vão ser implantados projetos também para a celulose aqui no Pará. Vão ser implantado o desenvolvimento, a criação da usina hidrelétrica de Tucuruí. Então, o projeto da usina hidrelétrica de Tucuruí foi todo voltado para sustentar a necessidade de produção dessas indústrias, essas empresas exploradoras de minérios aqui na nossa região. Então, o que acontece? Em 1967 foi criada foi tentada introduzir uma usina termoelétrica aqui. O projeto, ele foi trazido do Japão, essa usina. Então, o projeto não teve o retorno esperado. O que aconteceu? O empresário abandonou o empreendimento e o governo assumiu todas as dívidas da empresa. Mais à frente, aí nós temos, já no governo de Geisel, nós temos o programa Polo Amazônia. Esse programa de desenvolvimento, ele trouxe a expansão da indústria de base de bem de consumo para o país, tá? E para a região amazônica, ele trouxe polos agropecuários e agrominerários, implantando 15 polos. Nós temos aí exemplo, Polo Carajás, Trombetas de Altamira, de Rondônia, do Acre, todos esses aí são exemplos. Então, ali no Amapá, especificamente, teve a exploração das reservas de minérios ali da Serra do Navio, ali na década de 50 em diante. Esse território era federal na época, então o Brasil, nessa época, se tornou um dos maiores exportadores de manganês do mundo, que era implantar uma empresa chamada Icome, que ela era uma associação entre uma empresa brasileira e uma americana. Então, durante algum tempo, essa empresa se tornou a grande exploradora aí do manganês. Tivemos também ali outros projetos, como o projeto Albras e Alo Norte, que trouxe ali a exploração da bauxita no Rio Trombetas, em Oriximiná, tá? Explorado pela empresa canadense Alcan. Temos também ali, mais à frente, essa empresa ela interrompe porque o preço do alumínio cai no mercado e novamente o Brasil assume essa dívida, tá?
Então, todos esses programas, vocês podem perceber que houve uma grande diferença entre a região norte, nordeste e a região sul e sudeste. Enquanto na região sul e sudeste nós tínhamos ali projetos voltados para a industrialização, indústria de base, diversificação dessa indústria, incentivos na área da educação. Na região norte e nordeste nós temos uma industrialização tardia. Na região norte, principalmente, nós tivemos pouquíssimos investimentos para a área da industrialização, porque o investimento estava voltado principalmente para a área do comércio, para a área da agroexportação, né? A distribuição de terras vai ser desigual. Nós tivemos ali a primeira fase da distribuição de terras foi através das capitanias. Logo após, nós tivemos a primeira lei de propriedade privada em 1850, que vai vender essas terras. E na região na região norte, na região amazônica, vai haver uma distribuição de terras. Só que uma distribuição de terras sem levar em consideração que aqui já habitavam pessoas, tá? Só que essas pessoas não eram levadas em consideração. Havia indígenas, havia extrativistas, haviam quilombolas, haviam ribeirinhos, uma variedade de pessoas nativas que não foram levadas em consideração quando houve essa distribuição de terras. Então, o que aconteceu? Vai haver o início ali da grilagem, quando vão começar a falsificar terras e distribuir essas terras à torta e à direito para as pessoas, expulsando inclusive muitos que já aqui habitavam. Então, vai iniciar ali muitos conflitos. O Pará, aqui no Brasil, é uma das regiões que mais tem conflitos pela posse de terra, tá? E é uma região que até hoje ainda perdura o trabalho escravo moderno, o trabalho análogo à escravidão, né, que a gente chama. Pará, Maranhão, uma parte do Piauí também, que ainda agrega o trabalho escravo, devido a vários fatores. E os indicadores sociais também são muito relevantes para a gente fazer essa análise. Por quê? Se hoje nós temos baixos IDHs voltados aqui para a nossa região, e alto IDH ali para a região sul e sudeste, é porque o modo como o governo investiu foi totalmente diferente. Enquanto para cá havia investimentos apenas para a área da agroexportação, preocupação era apenas com isso, na região sul e sudeste havia um grande investimento em educação. Gente, eu não queria ter alongado tanto esse vídeo, mas eu espero que eu tenha falado tudo, tá? Se eu tiver esquecido, depois eu gravo um outro vídeo para comentar um pouquinho sobre aquilo que eu não falei. Então é isso, gente. Por hoje é só. Tchau.